Olá, fonos, como vocês estão? Então, está iniciando agora mais uma temporada de lives que eu pretendo fazer semanalmente. E a live de hoje, ela traz esse tema, né, sobre como que os fonos podem fazer para escolher os exercícios ideais em caso de fendas glóticas. É um tema, assim, que eu acho bastante interessante e esse tema surgiu no nosso grupo do Telegram, que é o grupo Trocas em Voz. Quem ainda não está e gostaria de entrar, vou colocar o link depois nos comentários, no caso de ser o YouTube, e também o link está na bio do Instagram, do nosso Instagram Trocas na Fono, né? Segue o nosso Instagram se você ainda não segue. Se estiver assistindo depois a live pelo YouTube, já se inscreve também, que a partir de agora assim, vai ter bastante conteúdo, vou seguir fazendo bastante conteúdo para auxiliar vocês, tá? Meu nome é Mara, sou fonoaudióloga, sou doutora em voz, sou professora de 2 faculdades de fono aqui de Santa Catarina e meu intuito ao trazer esses conteúdos para os fonos é realmente dividir o conhecimento, né? Multiplicar a visibilidade da fonoaudiologia, né? É fazer com que mais pacientes sejam bem atendidos, isso além de fazer um bem, né, para o paciente, para o fono em si, a gente acaba conseguindo também melhorar essa visibilidade. Então, estou aqui realmente a minha intenção é compartilhar conhecimento, né, contribuir com a prática de vocês, tá? Então, quero desejar a todos boas-vindas, né? Quem assistir depois desse vídeo gravado, assiste até o final, porque ele vai trazer o que eu vou falar nessa live de hoje vai trazer realmente um diferencial. Por quê? Porque esse assunto, assim, de fendas glóticas, ele, né, você consegue encontrar em vários livros e tal, só que é sempre muito, vamos dizer assim, em questão didática, né? Então é muito separado. Você vai encontrar lá num livro que fala sobre anatomia laríngea, deve encontrar lá as fendas, só que nesse lugar você não vai encontrar os exercícios. Aí lá num outro capítulo, quando você for encontrar sobre a questão dos exercícios, não vai estar exatamente falando, às vezes vai falar no geral. Esse exercício pode ser usado em caso de fenda X. E aí eu vejo, por exemplo, nos meus alunos do estágio mesmo, ou em casos de supervisões de caso que eu faço, eu vejo muitas vezes esses exercícios serem usados de maneira errada, porque não é tão assim matemático, sabe? Tem a fenda X, você vai escolher o exercício tal. A gente precisa ter um raciocínio para fazer essa escolha. Então assiste essa live, né? Assiste esse vídeo até o final se você estiver assistindo gravado, porque eu vou te mostrar como é que eu faço isso, como é que eu faço a escolha dos exercícios em caso de fendas glóticas, tá bom? Fiz aqui um roteiro para eu não me perder, né? Então, assim, primeiramente, deixa eu contar para vocês uma história, assim, que justifica essa escolha desse tema de hoje, tá? O semestre passado, quando eu estava dando a disciplina de voz lá na Univale, então, assim, a disciplina também, né? É a disciplina onde a gente fala sobre terapia, sobre exercícios, e daí, assim, a gente fala, né? Eu falo sobre todos os exercícios, as indicações e tal. E chegou um momento que eu tive a ideia, eu falei assim, vamos juntar essa coisa aí, né? Porque eles veem a parte de anatomia, a parte de patologias, e depois vem os exercícios, e aí precisa fazer uma coisa que é costurar, né? Esse retalho aqui, da técnica, esse retalho aqui, que é o da anatomia, o outro da fisiologia. Isso às vezes não é tão fácil, né? Então eu falei assim, vou fazer uma aula ajudando os alunos a fazerem essa costura, fazer essa colcha de retalhos, né? Digamos assim, costurando o conhecimento lá da outra disciplina, dessa, e juntando, né, com o caso do paciente. Daí eu fiz o seguinte, dividi a turma em grupos, e aí para cada grupo eu dei uma fenda para eles pesquisarem. Então, como é que essa fenda é causada, anatomofisiologia, né? E o que a gente poderia fazer então para tratar? Só que eu já avisei, eu disse, gente, podem procurar na internet, podem utilizar os materiais que vocês tiverem à disposição, vão fazer atividade na aula, só que não vai ser tão fácil assim. Eu já falei, vocês vão ter que raciocinar. Na hora que vocês verem a causa, vocês vão ter que raciocinar sobre assim. Então, o que eu vou fazer de exercício se a causa é essa, né?
E assim, acho que nenhum grupo conseguiu assim de maneira total, né? Foi uma atividade que eu percebi que foi muito difícil. E desde então eu penso nisso, assim, que realmente é uma tarefa difícil essa escolha de exercícios e, né, costurar todo esse conhecimento que a gente vai encontrar nos livros, mas vai encontrar em vários, assim, né, enfim, diferentes. E ontem, no nosso grupo do Telegram, então, uma das fonos pediu para que eu falasse um pouquinho de fendas, e aí, coincidentemente, eu já estava pensando em iniciar uma live, né, iniciar esse ciclo de lives, e eu estava elencando alguns temas, e aí, como ela pediu a questão de fendas, eu disse, não, vamos começar com esse tema aí, né, então vamos começar com esse que eu já achava também bastante importante, tá? Então, para começar, vamos só resumir assim, né? O que é uma fenda glótica? Uma fenda glótica, ela é um espaço na glote durante a fonação, tá? Então, assim, todos aí vocês são fonos, então vocês têm essa noção bem clara da anatomofisiologia. Então, a prega vocal, ela vai, né, abrir a glote para respirar e vai fechar na hora de fonar. E o que é a glote? Então, só para também deixar bem claro, a glote é o espaço entre uma prega vocal e outra. Então, teoricamente ali, na hora da fonação, a glote ela se fecha, então a gente não teria mais o espaço glótico, tá? A glote ela é esse espaço entre uma prega vocal e outra. Quando existe uma fenda, significa que ficou um espaço que não foi bem fechado no momento da fonação, tá? E aí a gente tem vários tipos de fendas também diferentes e a gente precisa entender, e às vezes uma mesma fenda que a gente possa ter, ela é ocasionada por causas diferentes. Eu vou dar alguns exemplos para vocês também, tá? Eu tenho, por exemplo, as fendas triangulares, as fendas fusiformes, fenda paralela, fenda irregular, tem várias na verdade, mas eu vou falar hoje aqui das principais, depois a gente pode fazer outros momentos, outros encontros também, né, abordando essa mesma temática. Mas assim, então o que seria uma fenda triangular? É uma fenda em formato de triângulo, tá? É uma fenda triangular. Então, por exemplo, a glote fecha e aí ficaria uma fenda triangular. Eu posso ter essa fenda triangular em vários graus, em 3 graus, né? Eu posso ter uma fenda triangular posterior, onde só tem uma aberturinha posterior ali que não interfere geralmente na fonação, que é aquela fenda que é bem comum em mulheres, né? Que é a fenda que fica aberto ali atrás na glote cartilagínea, entre as cartilagens aritenoides, né? Então, assim, vou fazer bastante gestos aqui com a minha mão, então só para vocês entenderem aqui o que eu vou fazer, pensem comigo, mão, pregas vocais, tá? Então, assim, região posterior, lá atrás, né, que é onde a gente tem as aritenoides, né, as cartilagens aritenoides, e aqui, então, a gente tem a minha mão, tá? Está representando a glote membranácea, que é onde a gente tem a mucosa que realmente vai vibrar. Então, numa fenda triangular posterior, a gente vai ter uma fenda que não tem, assim, um impacto importante na fonação. Vai ter uma levezinha soprosidade ali, mas não vai ter um impacto direto. Mas a mulher que tem essa fenda, a gente já tem que ficar de olho, né? Ou algum outro paciente, nem sempre é mulher, a gente já vai ficar de olho, porque esse paciente ele já vai ter uma tendência de essa fenda abrir mais. Se o paciente associar com comportamentos de comportamentos hiperfuncionais, né, ou de abuso vocal, essa fenda vai ter a tendência de abrir. E aí ela vai abrir e vai formar uma fenda triangular um pouquinho maior, que daí vai ser a fenda triangular médio-posterior. E aí a gente vai ter o que nessa fenda? Glote membranácea, tá? Então a gente vai ter essa fenda aberta até o meio dessa glote, tá? Aí sim a gente vai ter um impacto maior, a gente já vai ter soprosidade mais importante, a gente já vai ter muito possivelmente uma rouquidão também pela irregularidade vibratória nesses casos de fenda. E a gente vai ter, assim, muitas vezes nós vamos ter nesses casos comportamentos hiperfuncionais, porque aí vem a questão assim da gente entender o porquê dessa fenda, né? Qual que é a fisiologia por trás dessa questão dessa fenda, tá? Então, assim, vocês conhecem, né, a musculatura intrínseca da laringe, que é bem importante da gente conhecer,
e da gente saber bem, assim, rapidinho, né, cada músculo, para a gente até poder pensar na fisiologia e depois pensar na questão dos exercícios, tá? Então, a gente tem vários aí músculos intrínsecos da laringe, não só o TA, que é o músculo corpo da prega vocal, que fica lá né, no meio ali da prega vocal, atrás da mucosa, né, por cima a gente tem a mucosa. Não só esses, a gente tem outros, e temos um músculo específico que é bem importante, que é o CAP, que é o cricoaritenoide posterior, que vai mover as aritenoides, fazendo com que as aritenoides abram para respirar. Então, ele é o único músculo que ele vai fazer esse movimento das aritenoides abrirem e vai com isso possibilitar a respiração, que é bem importante. Então, quando a gente tem um paciente que tem um comportamento hiperfuncional, um comportamento de aumento de tensão, né, fonatória, e muitas vezes até aqui no pescoço também aquele aumento de tensão, a gente vai ter uma tendência de que todos esses músculos vão ficar meio contraídos, igual vocês ou eu, a gente fica muitas vezes quando a gente está hipertenso, né? A gente acaba tensionando músculos que não precisariam estar tensionados, certo? E aí acaba também acaba ficando ativado o músculo CAP, que é esse músculo que vai abrir as pregas vocais, que vai mover a aritenoide e vai fazer abrir as pregas vocais. E aí a gente vai ter essa questão dos vetores aí de força atuando. Alguns vão estar tentando fechar e o CAP vai estar tentando abrir, né? Porque ele está contraído, ele não consegue relaxar nesse momento. Então, essa fenda triangular média posterior, ela é uma fenda, assim, típica de hipertensão, né? De um comportamento hiperfuncional. Então, por isso que quando a gente vê essa fenda, a gente já pensa direto, assim, que a gente precisa reduzir essa tensão do paciente. Mas aqui vem um cuidado bem importante que eu quero dizer para vocês. Foi um exemplo de fenda que eu dei para vocês, assim. Mas, gente, lembrem sempre, é isso que eu queria dizer para vocês, assim, ó, lembrem que o diagnóstico otorrinolaringológico, ele é um complemento para nós, né, um complemento muito importante, diga-se de passagem, para a gente concluir a nossa avaliação, para ver o que tem ali, porque quando a gente escuta a soprosidade, a gente pode ter diversos tipos de fendas. Então, o diagnóstico otorrinolaringológico, ele é para nós um complemento para a gente fechar a avaliação e dar o nosso diagnóstico fonoaudiológico. Mas, gente, nós não podemos depositar toda a importância no diagnóstico otorrinolaringológico, tá? Então, aqui vem a notícia ruim, assim, um pouquinho ruim, né? Que a gente não tem um grupo de exercícios, ó, esse aqui eu posso usar quando tem uma fenda X, esse aqui eu vou utilizar quando tiver uma fenda Y, esse aqui eu vou utilizar quando tiver outra fenda. Não tem isso, não tem. Porque se tivesse, aí até a nossa atuação estaria comprometida, vamos pensar, né? Se fosse assim tão matemático, não ia precisar de fono. Hoje em dia, com a tecnologia, ia poder ter um aplicativo, o paciente ia inserir lá o diagnóstico otorrinolaringológico, que ele fez o exame, ia inserir lá e já ia dar de cara os exercícios que ele poderia fazer, não é verdade? Então, a gente não tem isso. A gente precisa fazer o quê? Fazer a nossa avaliação fonoaudiológica, por isso que eu sempre bato muito nessa tecla, né? E a gente vai trabalhar aquilo que a gente viu no paciente, tá? A gente avalia para a gente fechar esse quebra-cabeça do que a gente viu, como que está o comportamento vocal do paciente e o que o otorrino colocou lá de laudo. Daí nós vamos fechar esse quebra-cabeça. Ah, entendi. Então, olha só. Nesse exemplo que eu dei aqui, dessa fenda, por exemplo. Ah, o paciente, ele tem uma fenda triangular médio posterior, ainda não tem nenhuma lesão. Ó, ele é um paciente que eu vi na avaliação que ele tem hipertensão, ele tem aqui a região cervical bem contraída, ele tem a voz comprimida, a gente vai ver os dados da nossa avaliação e vai perceber. Inclusive, ele pode ter, né, o tempo máximo de fonação aumentado por conta da hipertensão ou até abaixo, né? Ou a gente pode até ver ele como normal, um tempo adequado, porque apesar da fenda, apesar desse escape de ar, o paciente está contraindo tanto aqui que ele consegue alongar. Então, a gente tem que, além de ter os dados da avaliação, interpretar direito, interpretar corretamente esses dados, tá? E daí a gente vai trabalhar
para aquele comportamento ali que a gente está vendo. Mas assim, classicamente, essa fenda triangular médio posterior, voltando agora nas fendas, ela é típica, né, de um comportamento de hipertensão. Mas, ó, tô falando nas fendas triangulares, agora vamos lá. Será que uma fenda triangular média posterior, se ela piorar, se o paciente não for no fono, se ele piorar os comportamentos hiperfuncionais dele, será que ela vai abrir e ficar uma fenda triangular em toda a extensão? Ó, pensando, né? Não, geralmente não. A fenda triangular em toda a extensão, daí ela é outro mundo, assim, porque a fenda triangular médio posterior, se ela se mantiver, o que vai acontecer? Vai acontecer o segundo estágio, vamos dizer assim, que é a formação de nódulos vocais, bem aqui nessa região onde a gente tem um atrito maior, tá? A gente vai ter uma lesão, aí a gente vai ter uma fenda dupla ou, né, enfim, aí a gente vai poder ter uma fenda fusiforme anterior aqui, ó, nessa região, porque daí a gente vai ter os nódulos aqui fechando e aqui não vai conseguir mais se encostar. Esse geralmente é o próximo estágio. E aí uma fenda triangular em toda a extensão, aí muitas vezes a fisiologia é totalmente diferente, tá? A gente pode ter um caso, por exemplo, de uma paralisia laríngea, uma paralisia ou bilateral ou uma paralisia unilateral, né? Então uma fecha e a outra não, aí é uma triangular em toda a extensão. Ou a gente pode ter um caso de um paciente, por exemplo, com uma disfonia neurológica, são vários tipos de disfonia neurológica, e aí também a gente tem que entender se essa disfonia ela tem um componente hipofuncional, será que está faltando força ali, né? Aí a gente vai ter que trabalhar um aumento de tensão, né? De tensão muscular para conseguir melhorar esse fechamento glótico. Então vejam como é diferente. Na fenda triangular médio posterior, geralmente eu preciso reduzir a tensão para conseguir o fechamento dessa fenda. E aí também tem um erro que eu vejo de muitos fonos e de alunos também, mesmo no estágio, que às vezes eu vejo que tem aquela tendência de pensar: se não está fechando ali, então eu preciso aumentar a força. Não, e é totalmente ao contrário, tá? Então, assim, as fendas triangulares, basicamente, são essas questões assim que a gente vê, tá? Podem deixar nos comentários também, dúvidas, gente, podem colocar, que tudo vai me dando ideias para poder falar outros temas também, né? Porque às vezes um tema ele gera mais dúvidas, gera mais assunto para a gente poder falar, tá? E aí a gente vai ter depois um outro grupo de fendas, que são as fendas fusiformes. As fendas fusiformes, elas são fendas que são em formato de fuso. Aqui ó, temos uma pergunta aqui do Lucas. Como sei quando procurar um fono? Acho que o Lucas não é fono, né, Lucas? Quando você pode procurar um fono, sempre que tiver alguma alteração na voz ou alguma dificuldade, algo que você sinta que a sua voz não está rendendo tão bem, né? Que a voz, assim, ela tem ar saindo, tem rouquidão, tá? Então, assim, ou ela não está dando conta do teu trabalho, seja você cantor ou profissional da voz, então, assim, ou mesmo quer aperfeiçoar, né? Quer melhorar a voz, procura um fono que vai ser muito bom, tá, gente? Vamos lá, então, nas fendas fusiformes. As fendas fusiformes, elas têm esse formato aqui de fuso, assim. E aí também, uma coisa que às vezes a gente vê é que vem o laudo e não especifica exatamente, só fala fenda fusiforme ou fala fenda vocal e aí não diz o tipo de fenda. O que eu costumo fazer é entrar em contato daí com o otorrino para saber qual é o tipo de fenda, porque tem diferença, tá? Por exemplo, uma fenda fusiforme, eu posso ter uma fenda fusiforme em toda a extensão, que é isso aqui, né? Então, lembram, né? Minha mão prega vocal, ela não tá fechando aqui, ó, em toda ela, em toda a extensão. Mas a aritenoide, ó, a aritenoide tá fazendo o movimento ok. Então, ali, ó, cap, certinho, tá fazendo o movimento. E o músculo interaritenoide também tá conseguindo fazer o movimento certo. Então, o que a gente pode ter nesse caso aqui? Lembrando, né? Olha lá para tua avaliação, veja
O que chamou atenção nos dados de avaliação, de qualidade vocal? Porque assim, essa fenda, vou dar um exemplo até de um paciente para vocês entenderem. Nós estamos com um paciente de voz no estágio que ele tem um sulco, né, um sulco vocal. Lembram que o sulco, ele é uma alteração estrutural mínima da cobertura e ele é como se fosse uma valeta, né? Como se ele pode ser bilateral ou unilateral, mas como se fosse uma valeta na prega vocal. Então, bem essa região aqui do meio, ela não consegue fechar inteirinha. Ela fica tipo assim, ó, tá? E é por conta do sulco. E aí, gente, esse paciente, ele tem uma tensão, ele tem tensão, tá? Então, a gente viu na avaliação que ele apresenta tensão, ele apresenta esforço vocal, ele tem a voz, né, um pouquinho apertada, um pouquinho comprimida, mas nós temos que cuidar com a nossa tendência de fonos, de querer relaxar tudo, né? De querer relaxar tudo, porque assim, ó, a tensão, a hipertensão, ela não é a causa da fenda desse paciente, não é, tá? Porque um sulco vocal, ele é uma alteração estrutural mínima da cobertura, que é congênito. Então, o que aconteceu? Pensem comigo, o paciente, ó, aí vem essa colchinha de retalhos que a gente faz, né, que é o raciocínio, onde a gente pega a bagagem lá de conhecimento de toda a fisiologia da anatomia, junto com o comportamento vocal e depois vai pensar nas técnicas. E esse caso desse paciente, por exemplo, então ele sempre teve essa lacuna do fechamento glótico. Então a voz dele devia ser mais ou menos assim, né, e áspera também, por conta da dureza da lesão. O que acontece com alguém que tem a voz mais soprosa? Naturalmente, a tendência do organismo é de fechar, para poder conseguir ter uma sonorização melhor. Daí, o que o paciente vai fazer? Ele vai acabar apertando, vai tentar usar todos os soldados ali, vai tentar usar a musculatura extrínseca também para tentar ajudar fazer força para tentar fechar. E vai adiantar? Não, essa tensão, ela não vai adiantar, porque daí vai acabar gerando, às vezes até, né, piora do quadro de disfonia. Mas assim, nesse caso não vai adiantar também a gente começar relaxando, porque a hipertensão, ela não é a causa primária dessa fenda. Ela não é o que começou essa disfonia em primeiro lugar, tá? O que começou, no caso dele, foi um azar, que ele nasceu com esse sulco, tá? E daí, o que nós precisamos fazer, gente? A gente precisa pensar, o que eu faço para melhorar a sonoridade, né, a qualidade vocal com esse sulco vocal? Não adianta começar relaxando, gente, porque se eu começar relaxando, perda de tempo da sessão, sabe por quê? Porque eu vou relaxar e eu não melhorei o fechamento glótico, então esse paciente vai depois hipertensionar de novo, tá? Então eu tenho que pensar ali no foco central, que é melhorar esse fechamento glótico. Como? Aí a gente vai ter que pensar no que a gente consegue fazer também no caso de sulco vocal e no prognóstico que a gente vai dar para o paciente. Vai conseguir uma voz perfeita? Depende, se for um sulco estria maior, é mais difícil. Então, a gente sempre vai buscar daí a melhora e não a qualidade vocal ideal, mas a gente vai buscar a melhora desse fechamento glótico para que ele consiga liberar um pouquinho a tensão, tá? Diferente de outros pacientes, deixa eu pensar num outro exemplo agora de que eu poderia ter também uma fenda fusiforme em toda a extensão. Por exemplo, pacientes ali pós-Covid, vou dar um exemplo agora assim, a pessoa ficou lá entubada vários dias e a gente sabe, né, que após ali, 5 dias de desuso da musculatura já começa a haver perda de massa muscular. Então, esse paciente, sei lá, ficou entubado um tempão, ele não teve paralisia, não teve interrupção da atividade nervosa, né, de algum nervo aí que inerve a musculatura, continua mexendo, mas ele pode ter tido perda de massa muscular. E aí é um caso que a gente pode ter uma fenda fusiforme em toda a extensão, tá? E aí, de novo, esse paciente ele também vai ter hipertensão, porque
a voz não está saindo como ele gostaria. Ele precisa falar, ele precisa trabalhar e a voz não tá ajudando, não está saindo. E aí, de novo, mesma coisa, não cuidar. Sempre a gente precisa, na nossa avaliação, definir isso, assim, se essa hipertensão, ela é primária ou se ela é compensatória. Então, a gente vai sempre ter que começar a trabalhar com aquilo que é primário, porque é aquilo que vai ajudar mais, tá? E aí, a gente tem uma fenda também fusiforme, que é a fenda fusiforme anterior, que é totalmente diferente, mesmo sendo, né, digamos assim, o mesmo formato, né, a mesma categoria aí, fusiforme, mas é totalmente diferente, tá? A fenda fusiforme anterior, então voltando aqui, prega vocal, né, aqui é a região posterior, a aritenoide anterior seria aqui, tá? Então eu teria uma fenda em formato difuso nessa região aqui que eu não consigo fazer com a minha mão. Minha mão não tem mobilidade aqui nessa região. Mas seria então essa fenda aqui nessa região. Daí o que a gente tem que pensar? Qual é o músculo que consegue fechar essa região aqui? Qual é o músculo que atua nesse fechamento aqui? É o músculo CT, é o músculo cricotireoide, que é o músculo aqui, ó, que vai contrair e vai estirar essa região anterior para fazer o fechamento e que é o mesmo tensor para agudos. Quando esse músculo, assim, ele pode estar hipofuncionante, tá? Ele pode estar fraco, né? Ou ele pode estar com uma paralisia. E essa paralisia, ela dificilmente ela vem com um laudo. Paralisia laríngea de CT, dificilmente, porque assim, a prega vocal ela vai estar fechando, tá? Ela vai estar fechando porque os outros adutores, os outros músculos que trabalham com o fechamento, eles estão funcionando, tá? Então o paciente vai estar falando, mas aí a gente vai ter que ver, quando a gente tem uma fenda fusiforme anterior, a gente vai ter que avaliar bem para fazer esse diagnóstico diferencial. Então a gente vai ver assim, ó, como é que tá a voz dele, a questão da melodia. Ele está tendo a melodia, ele faz grave, agudo, bababá, bababá, ou a voz dele tá mais assim, pitch grave, mais monótona, tá? Daí se tiver mais monótona, a gente já pode ficar bem atento. Por exemplo, teve uma vez uma paciente que eu fiz uma supervisão, né? Fiz uma supervisão com a fono e ela trouxe um caso de uma paciente que ela cantava no coral. E ela ficou com queixa de dificuldade de alcançar os agudos num determinado momento. E ela tinha essa fenda fusiforme anterior e provavelmente era uma paralisia, daí no caso dela, porque ela tinha essa voz bem mais grave, pitch mais grave, porque daí tá com dificuldade ali o músculo que tensiona, né, na questão dos agudos. E aí, claro, tem toda a diferença da nossa avaliação ali. Será que é uma paralisia unilateral? Será que é uma paralisia bilateral, porque a gente tem CT dos dois lados? E aí é a avaliação da extensão cantada, que a gente não pode pular, a gente nunca pode fazer avaliação com pressa e pular dados importantes que vão contribuir com a gente, tá? Então, assim, fazer a avaliação da extensão cantada para determinar se esse paciente está conseguindo, tá? Outra coisa que também acontece é a gente ter, por exemplo, aí tô dando alguns exemplos, mas poderiam ser outros, né? Não são as únicas condições que existem. Eu poderia ter um sulco também, estria menor nessa região aqui, e aí gerar essa fenda também. E aí eu vou ver como? Eu vou ver que esse paciente está conseguindo fazer agudos, né? Ele vai estar conseguindo uma extensão cantada ok. Lembrando que se for uma paralisia unilateral de CT, eu vou ter um CT funcionando e o outro não. Então ele vai conseguir um pouquinho de agudos. Tudo isso a gente vai ter que conseguir daí avaliar, tá? E aqui vem um erro que eu vejo alguns alunos e fonos, assim que eu faço supervisão, errarem, porque daí tem lá o exercício do sussurro, tá? Que é esse exercício aqui. Que no sussurro a gente vai ter um fechamento justamente da glote, da região mediana, tá? E isso aqui vai ter um fechamento bem forte, tanto que a gente
fala que o sussurro é um uso vocal incorreto, porque a gente vai ter isso aqui, um fechamento forte aqui. Só que daí, gente, será que esse exercício ele poderia ser usado por algum desses casos que eu falei para você? Se eu tiver uma suspeita aí de uma paralisia de CT, será que se eu utilizar esse exercício do sussurro, ele vai adiantar? Não vai adiantar, porque o sussurro ele só vai aproximar, mas ele não vai nem vibrar, tá? Então eu não vou ter nem mobilização de mucosa, ele só serve para aproximar, para fazer força nessa região, mas ele não vai nem trabalhar o CT, que eu deveria trabalhar, então trabalhar com escalas musicais, tá? Então aí que vai ser o foco, eu posso escolher algum exercício e trabalhar com escalas, tá, pessoal? Então assim, falei um pouquinho de alguns tipos de fendas e de como que a gente deve raciocinar para pensar no exercício, porque infelizmente não tem um exercício que seja assim pontual. Esse vai ser indicado para esse vai ser indicado para aquele, tá? A gente sempre vai ter que buscar nos dados de avaliação e, claro, considerar assim o tipo de fenda e também assim, ó, se não vier esse laudo do otorrino de qual é o tipo da fenda, qual é a região que a gente tem a fenda, se ela é anterior, enfim, ou em toda a extensão, ou triangular médio posterior, ou em toda a extensão, a gente precisa fazer contato com o otorrino para entender melhor o que está acontecendo, tá bom? Gente, deixa eu ver se eu falei tudo aqui, o que eu tinha anotado. Então, agora eu vou deixar com vocês para a gente finalizar. Eu vou deixar aqui uma pequena tarefa, assim, para vocês começarem a modificar um pouquinho a prática de vocês e dar um olhar mais focado na avaliação de vocês, tá? Antes de começar a pensar no exercício, olha bem para as avaliações de vocês, avaliação fonoaudiológica, para pensar aonde será que eu tenho que começar a trabalhar. E também pensar, né, pessoal, quando a gente tem alguma fenda, lesão também é assim, né, mas eu não quero mudar muito de assunto, a gente tem que pensar também no nosso prognóstico e a gente tem que estabelecer um prognóstico que seja realístico, tá? Então, lembram que eu falei do exemplo desse paciente, esse menino que tinha uma fenda fusiforme em toda a extensão por um sulco estria maior? Então, esse prognóstico ele vai ser reservado. Eu não vou prometer para ele que com a fonoterapia vai ficar tudo bem e que o fechamento glótico vai ficar 100%. Aí eu já vou pensar na questão da realidade, tá? Se a fenda fusiforme anterior também, se eu definir, se eu observar e conversando com o otorrino também, através dessa discussão a gente conseguir estabelecer que trata-se de uma paralisia de CT, também eu não vou conseguir prometer que essa fenda vai solucionar, né? Então, vou trabalhar com o paciente sempre a melhor voz possível, dentro das condições que são possíveis, né? Mobilização de mucosa, resistência. Então, vou trabalhar outros aspectos para potencializar a melhora da voz desse paciente e não, às vezes, focar só na determinada fenda, que em alguns casos ela não vai ser possível de reverter assim totalmente, em alguns, tá? Outros sim. Então é esse passo que eu quero dar para vocês começarem a olhar com mais carinho, com mais profundidade para a avaliação fonoaudiológica de vocês. E, gente, comentem aqui se esse conteúdo se ajudou vocês, compartilhem também com outros colegas fono, afinal, conhecimento é assim, né? Quanto mais a gente multiplica, mais ganhos a gente tem também, né? Todos nós vamos tendo maior visibilidade profissional, na medida que tiver mais fonos atuando melhor em voz, não vai faltar paciente para ninguém, tá, gente? Muito pelo contrário. Quando a gente tiver um paciente que foi bem atendido, que gostou da fono, que foi resolutivo em poucas sessões, aí na medida do possível ele melhorou a voz, ele vai contar para os amigos e aí mais gente vai saber que existe essa atuação, que outras pessoas também poderão precisar, então mais pacientes a gente vai ter, tá, pessoal?
Então, um beijo para vocês e terça que vem eu estou de volta. Deixem sugestões de temas que vocês gostariam de abordar, de temas que vocês sentem necessidade na clínica de vocês, né? Na clínica vocal. Beijo, gente. Tchau, tchau.